Nossa entrevista 164 do programa Vozes dos Biomas, que também representa o episódio 4 da série 6, a conservação da biodiversidade no centro da pauta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abdoc, é com o biólogo e primatólogo Edson Montilha. Ele é mestre em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Ecologia e Planejamento Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos. O pesquisador é gerente das unidades de conservação da Fundação Florestal do Governo Paulista e coordenador do Programa de Monitoramento da Biodiversidade da Fundação, sobre o qual falará neste bate-papo de hoje. Edson, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas, na série também de biodiversidade, no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Abdoc. Eu gostaria que você nos explicasse o que é o Programa de Monitoramento da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Paulistas, desenvolvido pela Fundação Florestal. Bom dia, brigadão. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui presente. Vou fazer um pouco de um contexto antes de falar do programa de monitoramento de biodiversidade, no sentido de dizer que por que nós estamos monitorando, fazendo monitoramento da biodiversidade? O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós somos campeões em quase todos os grupos, da biodiversidade. O Brasil é o país que tem o maior número de espécies de primatas do mundo. Os primatas vivem em floresta, então quando a gente pega também o componente vegetal, as florestas, nós somos campeões também em floresta, Então, assim, diante desse contexto todo, aonde que essa biodiversidade está protegida, Qual as unidades de conservação é a principal estratégia para conservar a biodiversidade. Então, nós fazemos gestão das unidades de conservação e o nosso papel, então, é manter, preservar a biodiversidade. O monitoramento dessa biodiversidade vem no sentido de que, para a gente, no sentido de dar para a gente a possibilidade de avaliar o nosso trabalho, para saber se nós estamos sendo efetivos, na nossa tarefa, na nossa missão de conservar a biodiversidade nessas unidades de conservação. Então, assim, de certa forma, desde sempre, a gente vem monitorando a biodiversidade. Mas como é que a gente monitora? A gente tem aqueles funcionários, os mais antigos, que sempre estão andando nas unidades de conservação, observando ao longo do tempo as mudanças, acompanhando as mudanças do clima, das estações do ano, e vão vendo que uma espécie chega, desaparece, depois ela volta, tem vezes que tem mais, tem vezes que tem menos, mas isso sempre foi feito, mas não de maneira metodológica, de maneira sistemática, E é isso que nós fizemos. A partir da pandemia, 2020, mais ou menos, nós começamos a estudar, a trabalhar um pouquinho mais e a planejar na Fundação Florestal o monitoramento da biodiversidade, a desenhar, a pensar em alvos do monitoramento, quais as espécies, quais os grupos que a gente deveria monitorar, construir um arcabouço metodológico. Isso teve início mais ou menos em 2020, até chegar nos dias atuais. E no tocante às unidades de conservação, gostaria que você falasse, são todas que são monitoradas, não são? E quais são as principais espécies, que são monitoradas também? Legal. A gente tem, assim, o estado de São Paulo protege quase 5 milhões de hectares de áreas naturais, dessas áreas para a biodiversidade. São quase 5 milhões de hectares. Desde o ambiente terrestre até o componente marinho. O estado de São Paulo é pioneiro em conservar as áreas marinhas, Nós temos as APAs, todo o território marinho do estado de São Paulo tem um nível de proteção através das APAs marinhas, As APAs são áreas de proteção ambiental. São áreas que permitem a pesca, permitem algumas atividades, a coleta de material da natureza, mas dentro de um ordenamento, dentro de critério, E então, assim, o Estado de São Paulo tem ambientes marinhos e ambientes continentais protegidos. São aproximadamente 109 unidades de conservação que nós temos no Estado de São Paulo, nesse contexto todo. Dentro dessas 109 unidades de conservação, hoje, pelo menos, nós temos 60 unidades
que estão fazendo algum tipo de monitoramento da biodiversidade. Ou seja, estão usando algum dos alvos que nós estabelecemos para monitorar a biodiversidade, né? Nós temos 3 alvos de monitoramento hoje, né? Nós temos as borboletas, que é um grupo bastante interessante, depois a gente pode falar um pouco mais de detalhe de cada um dos grupos. Mas nós temos as borboletas, nós temos os médios e grandes mamíferos, e nós temos também os primatas paulistas fazendo parte desses alvos do monitoramento, né? Então, são esses 3 grupos aí que nós estamos trabalhando hoje. E, óbvio, nós já estamos trabalhando para ampliação desses 3 grupos. Então, nós vamos trabalhar com componente de vegetal também, monitorar as mudanças na vegetação ao longo dos anos, e também um outro alvo que está muito próximo da gente começar a monitorar são as aves, né? Bom, então acho que agora, se puder explicar de cada grupo, né, cada espécie, né, o porquê, por exemplo, começar pelas borboletas, você explicar o que já se tem, né, de dimensionado, enfim, de mensurado, para a gente poder aprender também um pouco. Ah, legal. Bom, as borboletas são insetos, né? São insetos que têm algumas características muito interessantes que permitem que a gente coloque as borboletas como um dos principais alvos, um dos excelentes alvos para a gente fazer monitoramento da biodiversidade, né? Por quê? Porque as borboletas, elas são bioindicadoras de qualidade ambiental. Então, quando eu faço um monitoramento de borboleta, eu não estou monitorando só as borboletas, mas eu estou monitorando todo o ecossistema onde essas borboletas vivem, porque elas têm essa característica de ser um bioindicador ambiental. O que é uma espécie bioindicadora, né? É aquela espécie que, quando o ambiente sofre uma alteração, qualquer mudança ambiental, seja dentro dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de mudanças climáticas, ou a partir de um incêndio florestal, ou uma seca extrema, enfim, esse componente, as borboletas, respondem rapidamente a qualquer uma dessas alterações ambientais. E por que isso? Porque as borboletas são muito especializadas em usar certas plantas na fase de lagarta como alimento. Se aquela planta desaparece, ou se aquela planta tem muito daquela planta, ao contrário de desaparecer, né? Às vezes a espécie se torna muito abundante, as borboletas respondem rapidamente. Ou seja, ou elas aumentam a população, ou elas diminuem a população, né, de borboleta, decorrente de uma mudança naquela espécie vegetal que está existindo. E as borboletas têm um ciclo de vida muito curto. Ou seja, a gente consegue saber ou acompanhar esse processo todo de uma forma muito rápida, porque o ciclo de vida das borboletas é muito curto, né? No máximo, algumas borboletas vivem de poucos meses até um ano, então, assim, o ciclo de vida é muito curto. Qualquer alteração que ocorre aí nesse grupo, a gente consegue medir e mensurar isso, né? Então, o que a gente faz? O que a gente tem nesse grupo também que é muito interessante? Nós temos borboletas, que são, dentro do grupo de borboletas, nós temos 2 tipos de borboletas quanto à sua forma de alimentação, né? Nós temos aquelas borboletas que a gente vê muito na flor, né, que estão buscando lá o néctar, se alimentam do néctar, do açúcar das flores, e temos borboletas que se alimentam de açúcares de frutos fermentados, né? São as borboletas frugívoras. Esse grupo das borboletas frugívoras é que a gente usa no nosso programa de monitoramento. Por que usar a borboleta frugívora, né? Porque a gente trabalha com metodologia de uso de armadilha. Então é mais fácil colocar frutos para fermentar e usar esse fruto como isca, do que estar trabalhando com néctar, que é mais complicado. Então a gente usa essas borboletas frugívoras, e elas têm uma característica também muito interessante, porque essas borboletas, nós temos borboletas que são de áreas mais degradadas, de áreas mais abertas,
e borboletas que são de áreas mais preservadas, de áreas bem mais conservadas. Esse quantitativo, né, essa diferença que a gente acaba capturando nas armadilhas de borboletas de áreas mais conservadas e borboletas de áreas mais degradadas ou de áreas mais abertas, nos faz, assim, nos dá uma leitura da nossa unidade de conservação, no sentido de dizer, olha, nós precisamos trabalhar com reflorestamento, alguma coisa aconteceu em termos de perda de espécie, ou é resultado de um incêndio que passou na unidade de conservação, e aí nós temos que tomar medidas de gestão para fazer plantio, recuperação de área. Então, assim, é um panorama, é uma fotografia que as borboletas dão para a gente, né, rapidamente. Todo esse monitoramento a gente faz em um mês. E aí, obviamente, a gente vai repetindo isso a todos os anos, né? Mas essa acho que é a principal característica desse grupo das borboletas frugívoras. É muito rápido de fazer, elas são realmente boas indicadoras de qualidade ambiental, é um monitoramento barato e fácil de ser feito. Aí é uma outra característica na escolha dos alvos. Não adianta nada a gente escolher um alvo para monitorar que seja muito caro, que demande muito esforço de equipe, né? No caso das borboletas, não. É um monitoramento fácil, é barato de ser feito, não depende de especialista. A gente trabalha com voluntários, né? A gente faz uma formação de 2 dias e nós pegamos todos os grupos. Pode ser estudante, pode ser grupo da terceira idade, qualquer voluntário que queira ir para a natureza, que queira ajudar na conservação, passa por essa formação e vira aí um especialista, né, no monitoramento de borboletas. E só para acrescentar, Edson, no tocante assim essa parte de resultados, né? Como você falou, dá para ter uma mensuração. Você pode dar alguns exemplos que com esse levantamento, de repente, ocorreram ações, né, de restauro, enfim, né, restauração ecológica ou outro tipo de ação? Sim, nós estamos trabalhando com vários resultados, né? A gente tem algumas unidades, como, por exemplo, o Parque Estadual Ilha Anchieta, né? Que é uma unidade que no passado sofreu muito uso de ocupação. Esse parque já teve um presídio, né? Já foi inclusive um presídio no passado. Então, assim, quando a gente faz o levantamento fez o levantamento de borboletas no Parque Estadual Ilha Anchieta, nós percebemos a importância pelo resultado que elas trouxeram para a gente encontrou muita borboleta de área mais aberta, a importância de fazer o restauro de algumas áreas no parque. E isso já começou imediatamente, né? Então, nós temos hoje no Parque Estadual lá áreas que estão sendo recuperadas, espécies que nós estamos manejando, espécies muito agressivas, né, que tomaram conta do parque, nós estamos recuperando e fazendo o plantio de espécies arbóreas, né? Nós usamos também, por exemplo, as borboletas no Parque Estadual Carlos Botelho, para ver, nós temos uma estrada-parque que corta aquela unidade de conservação, né, de norte a sul, inclusive, e nós trabalhamos monitorando ali, fazendo o levantamento de borboletas ao longo da estrada-parque, para ver o quanto a estrada influencia na composição dessas borboletas. Né? E encontramos resultados muito interessantes. A gente percebeu que, em comparação às áreas mais preservadas do parque, que a estrada causa um impacto ali, né, nesses grupos de borboleta. Óbvio, se tem um impacto nas borboletas, a gente entende que tem um impacto em todo o ecossistema, né? Então, são algumas ações, mas assim, as borboletas, o uso delas é muito bacana. Desde a gente começar um projeto de recuperação de área de plantio, e aí começar a monitorar os grupos de borboleta que iniciam, que estão ali no reflorestamento inicial, até as áreas, até esse reflorestamento ficar, depois de 5, 10 anos, virar novamente uma floresta mais conservada, mais estruturada. A gente consegue acompanhar a evolução do reflorestamento a partir da composição das borboletas, porque elas também vão mudando até chegar naquelas borboletas de áreas mais conservadas. Então, isso é magnífico, né? Até para dizer, dentro de um processo de licenciamento, que eu vou dizer assim, olha, esse licenciamento vai estar pronto quando eu vou ter esses grupos de borboleta ocorrendo na minha área. Enquanto essas borboletas não aparecer, o processo de recuperação da área ainda não está pronto.
É bem interessante mesmo, né? E agora eu gostaria que você falasse dos grandes mamíferos também, Tá bem como você legal, falou das né? borboletas. Não, super importante esse alvo, né? Por que que os grandes mamíferos... Bom, primeiro são animais de grande porte, são os animais que necessitam de grandes áreas, né? De grandes territórios para poder sobreviver, para ter lá, né, as suas atividades, para poder reproduzir. São animais que precisam de grandes extensões territoriais de áreas bem preservadas, né? Então, eu acho que quando você faz o monitoramento de médios e grandes mamíferos, no nosso caso, né, a onça pintada, a sussuarana ou a onça parda, a queixada, a anta, o lobo-guará, tamanduá-bandeira, são essas espécies principais que compõem, né, os grandes mamíferos. Quando você trabalha com o monitoramento desses grupos aí, dessas espécies, você está, por serem animais que necessitam de grandes territórios, todos os outros que estão abaixo deles acabam sendo preservados também. A gente chama de espécie guarda-chuva, né? Então, todos os outros acabam sendo preservados. A gente consegue, com esse grupo, a gente usa aquelas armadilhas fotográficas, né? A câmera trap, né? Que a gente coloca nas árvores, no meio do mato, e o animal passa na frente, ou a gente filma, ou a gente faz o registro fotográfico, a gente consegue identificar, inclusive individualmente, algumas espécies. Então, a onça, por exemplo, a onça pintada, que tem aquelas rosetas, aquelas manchinhas, cada onça tem um jeitinho, uma característica diferente. A gente consegue identificar, dar nome para esses animais e ver para onde que eles estão andando, como é que eles usam todo o território, sabe? Então, assim, para a gente proteger, a gente consegue direcionar, de repente, os nossos guarda-parques, a fiscalização para essas áreas, para estar mais presente nessas áreas que a onça está usando, inclusive, para poder proteger a onça, né? E as presas da onça também, né? Um cateto. Então, assim, a gente consegue fazer políticas de gestão para proteger essas espécies, né? Então, assim, se o animal se aproxima muito de uma rodovia, né, ou atravessa a rodovia, a gente consegue identificar onde que esse animal está atravessando uma rodovia para fazer proposta de medidas, né, de redução de velocidade para evitar o atropelamento desses bichos, né? Então, assim, além deles serem animais de topo, né, de cadeia, tem um requisito muito importante e ajudar na preservação de todo o resto dos animais, a gente consegue, com o acompanhamento deles, com o uso que eles fazem do território, propor medidas de gestão, de manejo para a conservação dessas espécies. E são animais que se deslocam muito. E aí acho que vem uma outra estratégia importante, porque só as unidades de conservação sozinhas, elas não vão conseguir manter toda a biodiversidade. Cada fragmento, cada mancha de mata que existe no entorno dessas áreas são importantes para a biodiversidade. E aí é pensar em corredores ecológicos. Como que essas áreas podem ser interligadas para que esses animais que têm esses grandes territórios possam se locomover, possam andar pelo território, né, com segurança e aí colonizar, ocupar novas áreas nesses fragmentos que estão próximos às unidades de conservação. Basicamente, essa a nossa meta, né? Entender como eles ocupam o território, né? Propor ações para que a gente possa proteger melhor essas espécies. E aí, eu acho que como estratégia principal para a conservação, quando é possível ainda, é promover a conectividade, né? A gente chama dos corredores ecológicos, né? Permitir que esses animais possam sair de um fragmento, de uma área florestal e ir para os outros fragmentos florestais com segurança. E dentre todas essas unidades de conservação que são contempladas, né, quais que você poderia dizer que são mais prioritárias para terem esses corredores ecológicos? Alguns exemplos. A gente tem algumas unidades assim muito importantes, né? Quando a gente fala em unidade de conservação, a gente é gestor de unidade de conservação, qualquer unidade para a gente é importante, né? Mas nesse contexto, acho que pensando em corredores ecológicos, né? E espécies importantes para a conservação, o estado de São Paulo tem um parque, que é o Parque Estadual Morro do Diabo, né? Que fica no Pontal do Paranapanema, que é realmente uma joia rara para o Estado. São quase 34 mil hectares, né, de áreas protegidas, então, desse parque. É um parque que tem o mico-leão preto,
que tem a maior população do mico-leão preto, né, um primata símbolo do estado de São Paulo, patrimônio do estado de São Paulo, porque esse primata só ocorre no estado de São Paulo. Depois a gente fala um pouquinho mais de primatas, né? Mas esse animal está lá, e o Morro do Diabo, ele tem uma ocorrência muito interessante, muito grande, de onça pintada. A onça pintada é extremamente ameaçada, né? E o Morro do Diabo, a gente tem encontrado lá muita onça pintada. E esse animal se desloca muito e precisa de áreas bem preservadas. Ele se alimenta de presas, né? Então, esse animal tem ali um cuidado maior. Então, assim, se a gente pensar em termos de conectividade, de proteção, de ações de gestão importante para evitar atropelamento, para que o animal possa se deslocar de um fragmento para o outro, eu faço um destaque muito importante para a parte do Morro do Diabo, né? Lá no município de Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, na divisa ali do Paraná com o Mato Grosso, né? A divisa do parque é o Paranapanema, né? É uma região belíssima. Se não bastasse essa questão toda, são 34 mil hectares de floresta estacional semidecídua. A floresta estacional semidecídua é uma parte da Mata Atlântica, mas é a nossa floresta de interior. É diferente da Mata Atlântica da encosta. A floresta estacional semidecídua são as florestas que nós tínhamos no interior do estado de São Paulo e que se perderam para o café, depois pecuária e para a cana-de-açúcar. Então, lá, sim, esses 34 mil hectares é a maior amostra que nós temos hoje dessa floresta estacional semidecida, ou seja, da Mata Atlântica do interior. Então, é um parque realmente que é uma joia rara para o estado de São Paulo, né? Um patrimônio dos paulistas aí. É muito bom, né, a gente saber, né, que tem esses locais conservados. E mais uma coisa que eu gostaria de te perguntar, curiosidades, porque vocês flagram, né, os registros. Então, de repente, alguma história interessante, né, que vocês visualizaram, né, nesses registros que fizeram? Olha, assim, nós temos os nossos alvos de monitoramento, né? No caso aí, nós estamos falando das borboletas e dos médios e grandes mamíferos, e o uso de armadilha, né? Para os registros, né? Só queria fazer um destaque, tá? Quando a gente faz a captura, por exemplo, do uso das borboletas, de armadilha, né? Nós fazemos uma marcação nessas borboletas e a soltura, né? A gente não faz nenhuma coleta de nenhuma espécie, né, de borboleta. A gente marca e solta. Então, a gente não faz captura. Então, no uso dessas armadilhas, mesmo de borboleta e de médios e grandes mamíferos, a gente acaba pegando outros bichos. Então, assim, a gente no caso de borboleta, já na armadilha pegou gambá, né? O gambá, ele vai lá comer a isca, né? Então, você vai lá esperar que tem uma borboleta, você acha um gambá capturado nas nossas iscas, né? Algumas vespas também são atraídas pelas armadilhas, a gente toma muito cuidado para não ser picado pelas vespas, né? Até a gente a gente que trabalha na natureza, no campo, a gente faz até alguns alertas, né? A gente tem lá os EPIs, né? A gente usa, né? Os equipamentos de proteção individual para evitar picada de cobra. Mas um risco muito grande para quem faz caminhada, para quem faz trilha, são as abelhas, as vespas, né? É um risco muito grande. Mas esses animais acabam aparecendo, a gente tem registro de cópula, né? As nossas armadilhas fotográficas e que ficam filmando, as armadilhas trap, tem registro de cópula, ou seja, tem, né, os animais ali se reproduzindo, isso com filhote. E essas informações, né, quando você vê uma onça pintada, esse animal tão raro, né, e que ocorre aqui no estado de São Paulo, isso, ver uma fêmea ou em cópula, ou já andando com o filhotinho, né, com os filhotes, isso traz para a gente bastante alegria. E em relação à onça pintada, aqui na Serra do Mar, no Parque Estadual Serra do Mar, temos vários núcleos, né, o Parque Estadual Serra do Mar, nós tivemos um registro de uma onça pintada no núcleo Curucutu, né, do Parque Estadual Serra do Mar. E esse núcleo Curucutu, ele em linha reta, ele fica a 100 quilômetros, eu fui medir isso, o registro da onça pintada está a 100 quilômetros da Praça da Sé, né? Ou seja, a maior cidade da América Latina, né? Então,
a 100 quilômetros da maior cidade da América Latina, nós temos lá o registro de uma onça pintada ocorrendo. Eu acho isso fabuloso, né? Bom, então agora a gente vai para os primatas, né? Que você é um primatólogo, eu sei que é tua área, assim, né? De vocação também, né? Que você possa falar para a gente. Então, eu falo alguma coisa e falo do primata. Falo de borboleta, falo de primata, né? Sempre vou para a minha área. Eu sou primatólogo, fiz mestrado e doutorado com os primatas, né? Sou biólogo e trabalhei, fiz meu mestrado e meu doutorado com o bugio, né? O bugio ruivo. Então, não tem jeito de não falar dos primatas. Bom, como eu disse, assim, né? Na escolha dos alvos, os primatas também é um grupo muito importante para se monitorar, né? Eles têm uma dependência muito grande de floresta, então, assim, óbvio, né? Eles precisam de floresta para viver. Então, por aí já é um bom alvo. São animais que sentem muito as mudanças, respondem muito também às mudanças ambientais, né? Em períodos pensando que a gente essa situação aí de eventos climáticos extremos, né, de muita seca, ou de períodos de muita chuva, ou muito vento também. Às vezes nós passamos por um evento de quase que um ciclone na região sul do estado de São Paulo, numa área de vida de um grupo de primatas lá, que é o mico caiçara, né, o mico-leão da cara preta, uma espécie extremamente ameaçada. Nós tivemos ali um evento climático extremo. Um evento climático extremo desse pode acabar com uma população toda, pode levar uma população, inclusive, à extinção, como é o caso do mico-leão da cara preta, ou mico caiçara, né, que está ali no Parque Estadual Lagamar de Cananéia, na divisa com São Paulo e o Paraná. Então, assim, são espécies importantes para entrar no monitoramento. O estado de São Paulo tem 10 espécies que ocorrem no estado de São Paulo de primatas, né? Dessas 10, nós temos 10 espécies que ocorrem naturalmente, e tem mais uma espécie, que é um saguizinho do tufo branco, muita gente conhece porque ele inclusive fica em parques urbanos, o pessoal acaba alimentando e gerando mais problema, porque cada vez que você alimenta a fauna, né, ainda mais um animal que vem de fora, que não é nativo, né, você causa um problema muito sério para a biodiversidade, né. Então o saguizinho do tufo branco é uma espécie do Nordeste, que ocorre também aqui no estado de São Paulo, que foi trazido, né? Vem como pet, vendido, né? Esse é um outro problema que nós temos em relação aos animais da nossa fauna, especialmente primatas, né? Que são vendidos como pet. Então, no fim, são 10 espécies nativas e mais essa espécie que acabou trazido do Nordeste, né? Do Brasil para cá. Nós monitoramos essas 11 espécies, porque é importante para nós saber todas elas. E o monitoramento de primatas, ele atende bem às diretrizes, às premissas da escolha de um bom alvo de monitoramento. Porque o que a gente precisa para monitorar primata? A gente não usa equipamentos caros. É um binóculo, é uma trena, nós fazemos caminhadas, a gente chama de transecção linear, né? Mas o que é uma transecção linear? É uma trilha mais ou menos reta no campo, no mato, né, na floresta, que a gente caminha bem devagar e vai olhando, vai procurando com binóculo, vai tentando contar os primatas quando a gente avista e estimar a população desses animais. Então a metodologia depende muito de você de caminhar, né, de ter saúde, de ouvir bem, enxergar bem e caminhar muito lentamente. Então, eu falo que é um monitoramento bom para os voluntários da terceira idade, porque não é cansativo, né? Eu gosto muito de falar do grupo da terceira idade, porque é um grupo que pode ajudar bastante, né? É um grupo que tem experiência e é um grupo bom para trabalhar como voluntariado, né? Mas é isso que nós estamos fazendo. E nós estamos tendo um resultado, assim, muito interessante em relação aos primatas, né? Espécies que a gente não via, a gente começou a encontrar, a gente está mapeando a ocorrência dessas espécies no estado. Nós tivemos em 2017 um surto muito grande, né, de febre amarela. O bugio ruivo, né, o alado da guariba, o bugio ruivo quase que desapareceu do estado por conta da febre amarela, foi dizimado por conta da febre amarela, e felizmente agora a gente começa a encontrar na natureza, né, no nosso monitoramento,
o bugio ruivo, né, novamente. Então, isso, cada encontro que a gente faz dentro do monitoramento de primatas, né, de bugio ruivo, a gente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito com a ocorrência, né? Mas nós trabalhamos também com espécies que são criticamente ameaçadas de extinção, como eu falei do mico-leão da cara preta, né, o mico caiçara, mas nós temos o muriqui também. O muriqui é uma espécie de primata, é a maior espécie de primata que nós temos no Brasil, na América, né? É a maior espécie de primata da América, o muriqui, endêmico da Mata Atlântica, então é o legítimo representante da Mata Atlântica, o muriqui. É uma espécie ameaçada de extinção e a gente está mapeando as ocorrências de muriqui no estado de São Paulo. Então, isso traz para a gente aí uma satisfação muito grande e cada vez que a gente encontra, vai cruzando essas informações do monitoramento, a gente tem que fazer o nosso aprimoramento de gestão, né? Seja melhorando a qualidade de hábitat, como a gente estava dizendo, ou eu vou plantar mais espécies, eu faço um enriquecimento, ou a gente tem que melhorar a nossa fiscalização, porque tem gente ainda que mata, caçador que mata, que atira no macaco para comer. Isso ocorre também no estado de São Paulo, né? De caçador de atirar no macaco e comer. Muitas vezes nem é situação de fome, acaba sendo até uma situação de esporte, né? Mas a gente fala que em situação de fome, nós temos uma outra proposta, sabe? Porque as unidades de conservação têm esse papel também de ajudar o entorno, as comunidades, as populações que estão no entorno, de ter também renda nas unidades de conservação. Então, a gente propõe, se você atirar no muriqui, matar ele para comer, você vai ter carne para 2, 3 dias. Mas se você levar um turista, um visitante, para ver o muriqui, para falar sobre a espécie, para que ele possa tirar foto, para que ele possa ficar maravilhado com aquela espécie, ele vai matar a fome dele, de toda a família dele, né, durante muitos e muitos anos, com o turismo de observação de fauna, com o turismo de observação de primatas. Então, as unidades têm como gerar renda também para esses grupos, né, para essas famílias que estão no entorno e que têm um pouco de dificuldade aí de sobrevivência, né? A gente está chegando agora nos momentos finais e eu gostaria que você pudesse também falar sobre essas novas espécies que vão ser colocadas, né, para monitoramento. Tá, legal. Eu até esqueci de falar uma que eu vou mencionar agora, um outro grupo importante do monitoramento, né? Então, nós estamos trabalhando com o monitoramento das aves, um grupo importante também de monitoramento. As aves já têm uma organização muito boa, porque existem os observadores de aves, que é uma atividade bem forte, né, no mundo todo, o turismo, né, de observação de aves. Então, assim, já tem uma formatação já pronta, porque existe todo já esse contexto do turismo de observação de aves. Também é uso em trilhas, é um monitoramento relativamente barato, uso de binóculo, quem tiver uma máquina fotográfica boa pode usar também. O outro alvo é o próprio alvo da floresta, de trabalhar com a composição da floresta, das espécies vegetais, né? E também monitorar, então, como é que a floresta está se mantendo, então, acompanhando algumas espécies vegetais importantes. Nós temos um projeto importante no paralelo, que é um projeto Jussara, né? Jussara é uma espécie que atende muito a fauna, desde aves aos primatas, e a Jussara, óbvio, sofre um impacto muito forte pela coleta, né, dessa espécie, ameaçada de extinção. E nós temos um projeto de recomposição da Jussara nesses parques. A gente faz coleta de sementes, do coquinho da Jussara, e estamos repovoando a Jussara em várias unidades de conservação, né? E o outro alvo que eu não comentei, mas eu aproveito para falar agora que é de extrema importância também, é o componente marinho. Porque, como eu disse, assim, o Estado de São Paulo tem essa vertente marinha importante, né? E a gente tem que fazer esse monitoramento também desse componente marinho. Ou ali na interface marinho e continente, como são os manguezais, né? Então, é importante para a gente ver a saúde dos manguezais.
fazer o monitoramento dos manguezais. Então, esse é um outro alvo que nós estamos trabalhando, estamos estabelecendo um protocolo, né, para fazer esse monitoramento também. É um trabalho denso, mas extremamente importante. E eu gostaria também de saber, para a gente, né, finalizar, como todo esse trabalho chega mais próximo da comunidade e como educação ambiental. Como é que vocês, né, podem fazer esse elo crescer, né, dentre todas essas informações que você passou? Eu acho essa pergunta sua é sensacional, né? Porque todos esses alvos de monitoramento, como eu disse, eles são abertos para o voluntariado, para as pessoas participarem também com a gente. Então, você tem um envolvimento da sociedade, né, das comunidades, para fazer parte desse monitoramento. Então, isso envolve as pessoas. Esses dados que são gerados no programa de monitoramento da biodiversidade, né, chama Monitora Bio São Paulo, os dados que são gerados, o gestor se apropria desses dados para trabalhar a educação ambiental no dia a dia na unidade de conservação. Então, assim, não só nas atividades festivas, dia do meio ambiente, dia da água, dia da árvore, né? Mas ao longo do ano todo, essas informações que são geradas, esse conhecimento que é gerado a partir do monitoramento, é usado na gestão das unidades de conservação e muitas dessas unidades trabalham com as escolas diretamente, com o corpo docente, na formação dos professores também, e esses dados são levados, né, são compartilhados com os professores, no ensino, vamos dizer assim, na educação ambiental mais formal, né, nas escolas, e nessa educação ambiental também do visitante que vai para a unidade e acaba tendo essa informação. Porque muita gente vai para uma unidade de conservação, não sabe nem que tem, como eu disse, não tem um muriqui, né, esse maior primata das Américas aqui com a gente no estado de São Paulo, as nossas unidades, né? Não sabe que tem essa espécie. Ou vai numa unidade, não sabe que tem uma onça pintada logo ali do lado, né? E aí a gente vai, acho que é a oportunidade de desmistificar muita coisa. Eu acho super interessante. No caso das borboletas, por exemplo, a gente tem várias, a gente chama fake borboleta, né? Um dos fakes que todo mundo viveu na infância é que se colocar a mão na borboleta e colocar a mão no olho vai cegar, né? A pessoa não pode pega a borboleta, depois a mão fica cheia das escaminhas, aí coloca a mão no olho, vai ficar cego e não sei o quê. Então, assim, tem os fakes que a gente vai tirando, isso desmistifica e ajuda na conservação das espécies, né? Isso é o papel da educação ambiental, é o papel da informação, né? Do conhecimento científico, né? Certo, correto, para desmistificar ou para orientar as pessoas, né, em relação aos riscos e aos cuidados que se tem que ter, né, na natureza. Bom, gratidão, Edson, e um bom trabalho para todos vocês. Obrigada.